Meio-dia e 26 minutos, agora a CNN está de volta e continuamos aqui debatendo sobre tarifaço de Donald Trump e falando para vocês sobre isso. A gente vai agora abordar como que esse tarifaço de Trump tem afetado diretamente a política e a economia do Brasil. E é para poder debater aqui essas implicações dessa medida que recebemos os deputados Felipe Barros, do PL, e Zeca Dirceu, do PT, os dois já comigo, então antes de mais nada, muito bom dia para vocês dois, deputados, bem-vindos então aqui à nossa programação. Obrigado, Débora, bom dia. Bom, eu vou começar aqui então, vou começar então por você, Felipe Barros, do PL, para poder trazer a visão, qual que é a avaliação, depois de uma semana, né, uma semaninha que a gente teve do anúncio, praticamente, dessa tarifa de Donald Trump, qual que é a avaliação que vocês fazem nesse momento do real impacto na economia brasileira? E mais, o Brasil tem condições de retaliar economicamente falando os Estados Unidos nesse momento? Débora, mais uma vez, bom dia a você, ao Zeca, a todos os nossos telespectadores aqui da CNN. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Veja, de fato, as tarifas são muito prejudiciais à economia brasileira. Agora, quem deveria estar liderando o processo para rever as tarifas brasileiras era o presidente Lula, mas ele não está fazendo isso. Essa é uma notícia muito ruim para todos os industriais e empresários brasileiros que serão afetados. O presidente Lula, em nenhum momento, desde a vitória do presidente Donald Trump, quis estabelecer o mínimo contato com o segundo maior parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos. Nós já tivemos outros mandatos do presidente Lula, outros presidentes de esquerda no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação histórica, uma relação comercial importantíssima. O presidente Lula, que gosta tanto de viajar com a primeira-dama, em nenhum momento estabeleceu uma linha de contato diplomático com o presidente Donald Trump. Pelo contrário, na campanha ele xingou o Trump de nazista, apoiou a Kamala Harris, primeira-dama xingou Elon Musk, que por um período de tempo ficou como um dos principais secretários, ministros do governo Donald Trump. O presidente Lula tem se utilizado dessa crise diplomática com um único objetivo, eleitoreiro: arranjar um culpado para o desastre econômico que ele enfiou o nosso país. Antes, o culpado era o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Como ele não pode continuar colocando a culpa no Banco Central, porque agora está o Galípolo, que tem se utilizado da mesma política de aumento de juros, diga-se de passagem, ele quer arranjar, no maior estilo venezuelano e cubano, um culpado externo para o desastre econômico que ele enfiou o nosso país. E nós temos que sempre lembrar, Débora, que essas tarifas aplicadas ao Brasil não são, como de outros países, simples tarifas sancionatórias. São uma sanção econômica ao país por diversas razões, dentre elas razões políticas, e que precisam ser solucionadas. E o que eu tenho defendido, inclusive, para o presidente Hugo Mota, é que é necessário o protagonismo do Congresso Nacional nesse momento, porque, infelizmente, o presidente Lula não quer liderar esse processo. Deputado Felipe Barros, antes mesmo de entrar nas questões políticas, eu quero trazer isso, aliás, na próxima pergunta. Eu vou dar uma média aqui de 4 minutos de resposta, mais ou menos, para cada um, mas quero ouvir-te também, Zeca Dirceu, sobre o balanço, né, que o PT faz nesse momento do impacto econômico, como que vocês veem, qual que é a viabilidade econômica do Brasil conseguir retaliar os Estados Unidos ou não nesse momento? Evidente que nós estamos todos muito preocupados com esse momento. Mas a verdade é uma só. O presidente Lula lidera muito bem as relações internacionais, as relações comerciais do Brasil com todo mundo. Isso não é uma opinião só do Zeca Dirceu, né? Isso está amparado nos fatos, né? O Brasil abriu novos mercados, o nosso agronegócio, a indústria brasileira nunca exportou tanto, né? A relação do Brasil com os países da Europa, por exemplo, é muito boa, com os países do Mercosul. O presidente Lula está presidindo o Mercosul nesse momento, né? A relação do Brasil com o México, a relação do Brasil com os países do continente africano, da Ásia, a própria China, a Rússia. O Brasil, né, tem sucesso nesses últimos anos sob a coordenação do presidente Lula nas relações internacionais e nas relações comerciais. Inclusive, o presidente Trump foi convidado para vir ao Brasil. O presidente Lula já fez esse gesto. E, é claro, o presidente Lula só vai visitar os Estados Unidos quando receber um convite, o que não ocorreu até agora. O que espanta, o que é condenável,
é o ex-presidente Bolsonaro, para tentar escapar da cadeia, junto com os seus filhos, está liderando o processo contra o Brasil. Está se aliando aos Estados Unidos para destruir a economia brasileira, os empregos brasileiros, o agronegócio, a indústria. Eu e o Felipe somos do Paraná. O Paraná vende muito para os Estados Unidos. Nosso setor madeireiro, a indústria da laranja, o café, o agronegócio, do modo geral, precisa da nossa defesa nesse momento. E não, como infelizmente alguns deputados e senadores estão fazendo, se aliando aos Estados Unidos numa tentativa de intimidação ao Brasil. Não é de intimidação ao presidente Lula. O presidente Donald Trump, que é rejeitado nos Estados Unidos, inclusive, está atacando a nossa independência, a nossa soberania. Nenhum presidente de nenhum país do mundo pode dizer ao outro país o que ele tem que fazer, o que o judiciário tem que fazer, o que o Congresso tem que fazer. Isso é repugnante, isso é inaceitável. E nós estamos estudando, sim, o pedido de cassação daqueles deputados e senadores que provadamente estão declarando, inclusive publicamente, estão conspirando contra a economia, contra os empregos, contra as relações comerciais brasileiras. E o presidente Lula está certo quando reage de maneira firme, mas de maneira educada, de maneira serena e responsável. Eu não tenho dúvida nenhuma que com essa responsabilidade toda, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, com a nossa ação de tantas outras lideranças dos mais diferentes partidos, vai conseguir sim convencer os Estados Unidos a rever essa decisão. Essas tarifas vão ser retiradas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Deputado Felipe, essa questão da motivação política, tem sido bastante questionada, aliás, por diversos economistas, porque aparentemente não tem nenhum respaldo técnico-econômico para justificativa dessas tarifas. E quando a gente traz uma motivação política, a preocupação que tem amplamente sendo causada é porque um dos setores mais afetados é o do agronegócio, que tem uma ampla base ali do PL, portanto, do partido do senhor. Qual que tem sido a avaliação de vocês dessa conjuntura que Donald Trump deu para determinar uma tarifa de 50% ao Brasil? Débora, por isso que eu disse na primeira resposta que não se tratam apenas de tarifas econômicas, mas sim de uma sanção econômica ao país, como os Estados Unidos aplicam sanções econômicas a outros países, como, por exemplo, Irã, Cuba, Venezuela. Agora, é inimaginável a gente pensar no cenário de que o presidente Lula em nenhum momento buscou relações diplomáticas com o presidente Donald Trump. Pelo contrário, hoje o mundo inteiro vê o Brasil se alinhando ao chamado eixo do mal, aos países que são autocracias, ditaduras, inimigas das democracias do Ocidente. Presidente Lula se aliando ao Irã, presidente Lula se aliando ao Hamas, presidente Lula na reunião dos BRICS, e o BRICS não é o problema, mas na reunião dos BRICS, o presidente Lula falando de desdolarização, o que foi, inclusive, rebatido pelo Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, dizendo que o BRICS não é um instrumento anti-americano, e o presidente Lula insistindo na tese de utilizar o BRICS, que é um importante instrumento, mas se utilizar disso como um instrumento anti-americano. Veja, o meu colega Zeca disse que nenhum país pode dizer aquilo que outro país tem que fazer, mas é exatamente o que o Lula fez na Argentina na semana passada, quando foi visitar a ex-presidente Cristina Kirchner, criticou a justiça argentina e posou numa foto com uma plaquinha Cristina Livre. Mais do que isso, o presidente Lula deu asilo diplomático, interferindo na justiça peruana, à ex-primeira-dama Nadine Heredia. Ou seja, quando é para interferir na justiça de outros países, para ajudar a companheirada, aqueles que ficaram enrolados nas operações Lava Jato dos outros países, para ajudar os companheiros de ideologia, o Lula interfere na justiça de outros países. E agora está reclamando, simplesmente por conta da questão do presidente Donald Trump, deveria estar agindo diplomaticamente para resolver. Mas não, a primeira e única medida que o presidente Lula fez foi criar uma campanha de marketing eleitoreira, pensando nas eleições do ano que vem e não buscando a real solução do problema. Deputado Zeca, a resposta que o Brasil deve dar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesse momento, aos apontamentos políticos adotados, mencionados na carta do presidente Trump, quais são essas medidas, então? Qual que é a postura? Deveria, então, o Brasil endurecer buscando tribunais internacionais? Qual que é a percepção que o Partido dos Trabalhadores tem nesse momento quanto a essa resposta às pontuações políticas de Donald Trump para adotar essa tarifa de 50% ao Brasil?
O presidente Lula, junto com o vice-presidente Alckmin, com outros ministros, com outras lideranças políticas, não só do PT, mas de outros partidos, está fazendo aquilo que é necessário. Está reunindo o setor produtivo brasileiro, a nossa indústria, o agronegócio. Essas opiniões que eu trouxe aqui, condenando quem está se aliando do Brasil com os Estados Unidos contra os interesses do país, não é uma opinião só minha, não. Vamos ler os documentos que as entidades ligadas ao agronegócio, paranaenses e nacionais, publicaram, né, que as entidades ligadas à indústria publicaram. Nós temos que, inclusive, reestabelecer a verdade. O presidente Trump, na sua carta, muito mal escrita, por sinal, né, divulgada de forma atabalhoada, ele mentiu. Ele falou que o Brasil tem com os Estados Unidos uma relação comercial injusta. Como assim? O Brasil vende menos, compra mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vende muito mais do que compra do Brasil. Os Estados Unidos tem superávit com o nosso país. Então, não há porquê diferente da relação dos Estados Unidos com outros países o Brasil ser sobretaxado com qualquer tipo de taxa. O governo brasileiro vai continuar usando da sua diplomacia. Isso não é uma ação só do presidente, né? Os países não funcionam assim nas suas relações internacionais e nas suas relações comerciais, né? E como eu disse, eu não tenho dúvida que nós vamos ter sucesso. Agora, nós não vamos tampar o olho, nós não vamos deixar de denunciar aqueles que estão aqui do Brasil, ocupando cargos públicos importantes, conspirando contra o país, contra os empregos, contra a indústria, contra o agronegócio. E o presidente Lula nunca interferiu, né, nas decisões de outros países. É claro que qualquer presidente pode ter opinião, pode expressar ela, pode se relacionar com quem bem entender, mas não é isso que o presidente Trump está fazendo. O que ele está fazendo é querer determinar ao Brasil o que o Brasil tem que fazer. E é uma tentativa desesperada, é claro, de tirar o Bolsonaro da cadeia. O Bolsonaro vai ser preso, tem provas contundentes. Ele tramava e dava início a um golpe de Estado e também ao assassinato do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e do vice-presidente Alckmin. E quem fez isso junto com ele também está desesperado, porque sabe que não vai ser só o Bolsonaro que vai ser julgado, condenado e preso. Todos aqueles que tramaram esse golpe vão ter o mesmo destino. Então está evidente que a reação do presidente Trump, ela é impensada, é atabalhoada e é por uma motivação política e comercial. Política de querer interferir no Brasil, de querer salvar o Bolsonaro, e comercial porque ele acha que pode impor ao mundo, aos países, os seus interesses, e todo mundo tem que aceitar e ficar quieto. O Brasil não vai ficar quieto. Deputado Zeca Dirceu, obrigada. A gente já estourou aqui o limite do nosso tempo. Conversamos aqui com os deputados Felipe Barros, do PL, e Zeca Dirceu, também do PT. Muito obrigada, deputados, por participarem aqui desse debate. Obrigado, Débora. Boa tarde. Um bom final de semana. Um abraço, Felipe. Obrigada, até mais. Tchau, Zeca.